Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é Felipe Zapalá. Aqui é Antônio Garcia. Muito bom. Hoje vamos falar sobre Tomé, paternidade na Bíblia. Tomé, aquele que tem muita fé. Aquele que não tem fé. Negativo. Temos um embate aqui já. Temos, vamos começar. Só para lembrar, Patercast é o movimento do resgate da paternidade. Nosso propósito princípio e principal é resgate da paternidade. Bom, é isso. Tomé, dentro dessa linha nossa editorial de paternidade na Bíblia, a gente sempre traz um personagem mais conhecido e um personagem menos conhecido. E Tomé é um menos conhecido. Então não é um... Mas ele é um dos 12, né? É um dos 12 apóstolos. O que é um apóstolo? Primeiro, eles eram os discípulos de Jesus. Então Jesus tinha 12 discípulos que ele acompanhava de perto, com quem ele de fato exercia discipulado, e a multidão que acompanhava. Então são duas coisas bem diferentes. Inclusive tinha a multidão, tinha os discípulos, e ele tinha 3 de um círculo próximo de amizade, que eram Pedro, Tiago e João. Então aqui a gente já começa a ver um pouco a respeito dos círculos de amizade que a gente tem que ter. Então nem todo mundo é amigo íntimo, nem todo mundo é multidão. Mas todos foram escolhidos por Jesus? A multidão não. Os discípulos sim. Todos os 12 foram? Sim, todos os 12 foram. Muito e bom. Tomé era um desses 12. Então Tomé. uma coisa é discípulo. Agora, apóstolos são aqueles que plantavam igrejas. Depois de Jesus você tem os apóstolos. Tanto que São Paulo, ou Paulo, é um apóstolo também. Mas não foi um discípulo, porque ele não teve convivência com Jesus antes de morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Aqui apóstolo tem a origem no grego, apóstolos, que significa enviado ou mensageiro. Exato. Que é termo derivado do verbo apostelen, que significa enviar. Na realidade, o apóstolo, ele era um termo usado pelo Império Romano. O Império Romano, quando ele conquistava alguma nação, alguma cidade, ele enviava os apóstolos. Os apóstolos eram pessoas que iam para as cidades. Lembra que a gente estudou sobre a eclesia? Eram pessoas que iam para as cidades para gerar cultura, para levar a cultura do Império Romano para aquele lugar. Caramba, então, legal. Quando você traslada esse termo para o cristianismo, o apóstolo no cristianismo é o cara que ia e plantava uma igreja e levava a cultura cristã para aquela localidade, entendeu? Nossa, quer dizer, a palavra ela já existia, Jesus só recalcula ela Exatamente. com algo novo. Engraçado que Tomé, acho que todo mundo é um personagem que a maioria conhece, mesmo não lendo a Bíblia, mesmo não estando no contexto cristão, porque é a famosa frase, né? Aquele que pediu para ver, né? Só acredita vendo. Só acredita vendo. Exato. Como que você analisa Tomé nessa Fala a verdade do que você sente sobre isso, pode falar. Eu fico com uma sensação de que Tomé não tem fé, apesar de o Antônio não... O que você acha, Antônio? Cara, analisando a vida de Tomé aparece algumas vezes na Bíblia. Então, ele era um pescador, não tem exatamente a menção do chamado dele por Jesus, ele já aparece entre os discípulos. Ele era chamado de Tomé o Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, de quem tem irmãos gêmeos, então provavelmente ele tinha um irmão gêmeo. Caramba. E ele acompanha os 12, beleza. Ao longo da trajetória, ninguém falaria que Tomé é um cara que duvida. Muito pelo contrário. É verdade, no começo não demonstra, né? Qual que é a primeira aparição dele? Fala você. Qual que é a primeira aparição dele? João 11, 16 diz assim: Lázaro morreu e ele fala, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. Corajoso. O que você entende disso? Tomé não era um cara que se escondia, que ficava atrás dos outros discípulos. Ele era um cara que se posicionava. Sendo que era um contexto novo aqui, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo direito e Jesus estava fazendo coisa que era... Coisas loucas. Maluco, né? Que ninguém sabia o que estava acontecendo. Tá. Então, Tomé, ele era um pouco diferente de Pedro. Ele era um cara extrovertido, daqui a pouco a gente fala dos temperamentos. Ele era um cara extrovertido, ele era um cara para fora, mas ele também era um cara que pensador. Ele pensava, ele argumentava, ele perguntava, ele tinha os pés no chão. Então, ao longo da narrativa, antes de chegar naquele ponto onde ele ficou com a fama de ser um cara sem fé,
ele era talvez um pouco líder ali, entendeu? Ele liderava, ele se colocava com ousadia. Eu tava lembrando do The Chosen, que Tomé aparece como o empreendedor do vinho ali, né? Tomé é aquele mais alto, né? Que vai ficar com a moça. Que usa uma roupa um pouco mais colorida que os outros. Sim. Óbvio, The Chosen ele cria uma narrativa ali que ampara uma narrativa bíblica, mas ele não é 100% desenho bíblico. Você assistiu essa parte, né? Assisti. Não, acho que não, eu esperava Tomé ser um cara mais, um pouco mais assertivo, assim, sabe? Ele fica Ele meio parece, apagado ali. ele parece meio apagadinho, meio... Parece que a moça acaba aparecendo mais do que ele, né? Ô, Abraham, você assistiu The Chosen, né? Eu assisti, mas eu acho que eles trabalham o personagem do Tomé para justamente ter essa ideia de transformação. Então ele vem, acho que mais fraco, vem um pouco mais inseguro, e aí ele vai ganhar. Eu acho que ele vai começar a ganhar essa força, porque os personagens são trabalhados dessa maneira no The Chosen. Ah, entendi. Faz sentido. Pode ser isso mesmo. Bem, porque de fato, quando eu assisti o The Chosen, o Tomé eu esperava que fosse um cara mais forte. Tipo Acho o que é Big Tamara, não James. é? Tamara o nome dela? Acho que Tamar. Tamar. Sabe Big James no The Chosen? É um cara um pouco mais assertivo, que duvida um pouco das coisas. Eu esperava que o Tomé tivesse um pouco mais desse perfil. Tem uma outra passagem, É João 14:5. 5. Isso. Desculpa. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E como podemos saber o caminho? Ele pergunta, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma frase muito famosa de Jesus aqui foi Tomé que tirou então dele. Mas olha o que estava antes, ó. Começa no versículo 1, ó. Não se turbe, isso é Jesus falando. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Às vezes eu acho que Tomé fala o que ninguém tem coragem de falar, sabe? Aí Tomé fala, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? E aí Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, todo mundo, quando Jesus estava falando, e é legal esse lance dos discípulos, ao longo da narrativa bíblica, várias vezes você vê os discípulos sendo totalmente concretos. Então Jesus fala uma coisa espiritual, uma coisa, uma parábola, e eles são concretos, perguntam ao pé da letra. Quando Jesus está falando aqui, o que Tomé fez foi falar o que provavelmente todos estavam pensando. Jesus fala, eu vou preparar lugar para vocês, eu estou preparando, vocês já sabem o caminho, vocês vão chegar lá, e Tomé fala, desculpa, do que você está falando, entendeu? E aí Jesus revela que, de fato, o que ele estava falando não era algo natural, era algo espiritual. E aí, como você falou, ele tira de Jesus essa frase, caraca, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez eu me veja um pouco em Tomé, né? Talvez Por seja isso o que ponto tá doendo um pouquinho, eu Pode acho. ser. E eu também tinha um pouco desse preconceito, mas ao estudar, eu falei assim, cara, na verdade é um cara inquiridor, entendeu? Que pergunta e que, às vezes, desbrava caminhos que as pessoas vão deixando passar, entendeu? Não perguntam, não quer saber. Uma garantia, né? O cara Não pegando vejo garantia tanto no como, caminho. não vejo tanto como garantia, vejo como curiosidade mesmo. Porque imagina se ninguém fala nada. Sabe, chega Jesus e fala assim, ó, estou Será que preparando... Pedro não perguntaria aqui? É que Pedro, apesar dele ser meio desconecto da realidade, ele ainda assim parece que ele não tem ele não é centrado, né? Eu imagino o Pedro falando assim, beleza, vamos então. Tipo, ele não pegou, que ele não sabia para onde ir, mas ele está disposto a ir a qualquer custo. Eu me vejo um pouco mais, acho que Você acha? nesse lugar, sim. Eu não vejo tanto, é mesmo? Você se É vê mesmo? assim? Eu, sim, de não questionar, de não perguntar, eu acho que sim. Mas eu acho que você não perguntaria E ficaria e quieto, ficaria observando, o tá que bom, ia acontecer. faria assim. Eu talvez fosse o cara que ia falar assim, vem cá, muito legal, eu creio, sabe, Jesus, muito top, tudo isso, por favor, não quero te desrespeitar, mas do que você está falando, entendeu? Sim. E aí faz Jesus sentido. vem e fala assim, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, putz, a gente ia falar, uau, incrível, hein? Uau, Faz sentido isso? faz sentido. Por isso que eu vejo o Tomé e não consigo ser tão julgador com ele. É, Bom, e aí explica a passagem que João 20, é a né? mais conhecida. 20, 24 e 29. Ele fala aqui, né? Ora, Tomé, um dos 12,
não estava com eles quando veio Jesus. Então, imagina lá, né? Todos os discípulos juntos, Tomé não estava. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, isso daqui é Tomé falando, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Então, aqui eu acho que Jesus já tinha morrido, né? Ele tinha ressuscitado, e aí os discípulos primeiros aqui viram ele e Tomé não viu. Aí fala que 8 dias depois chegou Jesus, quer dizer, Jesus já sabia que tinha tido encontro e que provavelmente Tomé tinha questionado, né? E disse: A paz seja convosco. Disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo. Aqui, ó, Jesus chamando a atenção de Tomé, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aí eu acho que tem duas coisas bem interessantes. Então Jesus, ele chega na frente de todo mundo, aquela coisa sobrenatural incrível, E vira para Tomé. vira para Tomé. Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Ah, que pegou. Mas tem algumas coisas que é... Jesus faz questão de chegar para o discípulo que é Tomé, porque às vezes os líderes ignora, sabe, põe na geladeira, tal. Não, Jesus fala assim: vem cá, Tomé, você põe a mão aqui. Ele não fala do tipo, você vai ter que crer, sabe? Dane-se, não vai botar a mão em mim, coisa nenhuma. Podia ser. Jesus fala: não, pode pôr a mão aqui, bota a mão. Prova, né? Prova aqui. Só que esse ato de Jesus tem algumas finalidades. Uma delas é, de fato, comprovar para Tomé. Mas outra, será que mais alguém teria coragem de falar: Jesus, deixa eu pôr a mão aí? Mais uma vez fica uma frase aqui que ele traz que marca a história, né? Fica um registro histórico de que uma pessoa colocou as mãos na chaga de Jesus, cara. É um registro histórico, cara, porque todo mundo ali viu, ninguém talvez tivesse coragem de fazer isso, e Jesus, ele fala: tá bom, pode botar a mão aqui, Aí Tomé sai falando. mas não sejas incrédulo. E aí ele dá a bronca, de fato. Mas, Ele assim, alinha, né? ele alinha. É legal ele ter alinhado. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, as coisas, quando acontecem, ainda mais quando acontecem ao redor de Jesus, elas têm muitos significados, né? Senão, Jesus tinha só ignorado Tomé. Falou: meu, você não quer saber, ou você não acreditou nos teus amigos aqui? Mas eu também pensei numa outra coisa. Existe uma passagem falando sobre os bereanos. Os bereanos eram aqueles que conferiam na palavra quando alguém falava alguma coisa que era bíblica. Então, hoje em dia, a gente estimula as pessoas a serem como os bereanos. Fala assim: ó, não sai fazendo ou acreditando em tudo que falam para você. Seja como os bereanos, confere na palavra. Só que Jesus é a palavra viva. Então, Tomé falou assim: eu não vou acreditar em vocês, eu vou conferir na palavra. Agora pega essa revelação aí, Abraham. Agora foi Faz profundo. sentido, Abraham? Faz sentido. Aqui eu estou pesquisando que Bereia significa bíblico. Pronto. Então, se a gente quer ser biblicamente embasado, a gente é bereiano. Nós somos bereanos, cara. Agora, você quer a sua experiência com Jesus através do relato dos outros, ou você quer uma experiência pessoal com Jesus? Um abraço pro pessoal da Beriana de Osasco que escuta a gente. Muito bom. Não conhece? Você conhece? É o André, pastor André. Onde a gente foi? É? Que da hora. Eles são Legal. os berianos, né? Abraço pra eles. É uma igreja que tem o fundamento é totalmente mestre. Mas você vê, assim, de uma experiência que, às vezes, Tomé... Esses caras são importantes, cara. Porque eles trazem revelações, eles trazem entendimentos que, às vezes, vão passar batido porque não tem alguém que questiona, não tem alguém que pergunta. Cara, seja em discipulado ou em aula, eu amo as pessoas que perguntam. Que, sabe, falam: meu, por que isso? Mas por quê? De onde você tirou? Faz sentido, não faz sentido? Talvez eu fale: cara, sei lá. Talvez alguém me leve a pesquisar mais a respeito de algum assunto porque perguntou, cara. É verdade. Comecei a trazer um pouco mais o senso crítico. Um bom ponto de vista, tá me convencendo, viu, Tony? Essa última parte que você falou foi profunda. Conferiu na Bíblia que é Jesus. Veio de Deus, essa, hein, Abraham? Essa foi a A gente revelação. teve que aqui conferir ao a gente teve que conferir na Bíblia para ver o que era o bereano. Ele fez uma metalinguagem, né? A gente foi na Bíblia para falar que é baseado na leitura da Bíblia. Exatamente. Foi da hora.
ponto também, se a gente parar para analisar aqui, era que tudo bem, não quero tomar cuidado com o que eu vou falar agora, que é, mas ao mesmo tempo, se a gente tivesse num outro cenário aqui que não fosse Jesus, ele talvez seria o único que iria alertar os outros, Sim. não é verdade? Ele seria o único que iria. Agora, a atitude dele com relação a Jesus em nenhum momento foi desrespeitosa, não é? Mesmo quando ele pergunta para Jesus para onde que vai, ou quando ele fala, mestre, vamos e morramos com ele, ou quando ele fala, que ele falou para as pessoas que ele queria ver Jesus, porque quando Jesus vem, ele fala, meu mestre, entendeu? Meu senhor e meu mestre. Então, as pessoas confundem a falta de fé dele, só que a falta de fé nunca foi direcionada para Jesus. Eu acho que aqui também tem aquele lance temporal que você falou, que é, naquele momento, você questionar, você querer ver, tá tudo bem, porque ele estava ali. Hoje a gente vive tempos que Jesus ressuscitou e ele não tá mais aqui na terra presente, ele tá, a Bíblia fala que ele tá no céu. Então agora a gente vive esse tempo, bem-aventurados que não viram e creram, Ah, sim. né? Então eu creio que também entender que ali para aquele momento era assim hoje, por exemplo, se a gente for entrar nesse lugar de querer ver a prova talvez de algo mais sobrenatural, a gente não vai ter, porque o tempo é outro, né? Mudou a temporada aqui. Você sabe que eu já pensei a respeito dessa passagem e pensei que, de fato, a gente está exatamente nessa situação, né? Nós somos esses que não viram e creram. E às vezes eu penso e viajo um pouco a respeito de todo o sobrenatural que a igreja experimenta e como algumas pessoas, às vezes, elas precisam tanto que algo sobrenatural aconteça para que elas creiam. E não sei se não se encaixa nisso de Jesus falar o seguinte, olha, cara, vocês estão precisando de muita prova, mas eu preciso que vocês tenham fé, entendeu? Então, o sobrenatural, ele acontece, ele é muito bom para... É até uma prova do evangelho e da manifestação de poder. Mas essa manifestação de poder está muito mais relacionada ao proselitismo, que é ao evangelismo, a você levar e quem não crê passar a crer, do que os que já creem e que são velhos de igreja ficar querendo o tempo todo provas e mais provas do poder de Deus. Meu amigo, a sua prova foi dada, entendeu? Eu preciso que você caminhe em fé. E não que você caminhe em milhares de comprovações. Faz sentido isso, Ibrahim? Ou estou sendo muito duro? Eu creio que vai ser algo proporcional também ao desafio que chega para a igreja. Deus não vai poder sacar da igreja aquilo que ele não depositou antes também. Tá. E, claro, isso é depositado por meio de fé. Mas da onde vem essa fé? E hoje a gente tem um aumento de fé, porque mais se fala sobre tudo isso, mais se manifestou tudo isso. Então, se a gente pensar num cenário mais macro ainda, Antônio, será que para o que está por vir, cara, é o desafio que está por fim dos tempos? Mas aí faz sentido, assim. Sim, aí Eu faz todo sentido. Eu preciso que você se estique, então eu te dou uma injeção de fé. E não do tipo, eu preciso que você fique no seu conforto com provas e mais provas e mais provas, entendeu? Às vezes, assim, eu estico os caras do tipo, brother, chega, você não precisa de comprovação, você precisa de fé, entendeu? Deus falou, você entendeu, ou então é um princípio básico, você precisa de fé para realizar esse negócio. Não de provas, de fé sim, você não precisa de provas e mais provas, entendeu? Precisa de ação, né? Mas ao mesmo tempo, vocês não acham também que, por outro lado, eu que tenho uma origem de uma fé mais tradicional, mais reformada na linhagem teológica, que nunca tinha sido exposto a algo sobrenatural, uma manifestação clara de sobrenatural, e eu não tinha essa expectativa. E até num ponto da minha vida comecei a achar que aquilo se limitava ao tempo do livro de Atos, sensacionista. E então, será que também não tem a ver com expor a igreja a isso, para que ela possa entender que ela é chamada para isso? Então, para que ela possa entender que ela tem que ir. Porque se você pega uma igreja que é cessacionista, ou seja, para ela cessacionista quer dizer que cessaram os dons na época de Atos. Esses são cessacionistas. Não são sensacionalistas, né? Não confunda cessacionista com sensacionalista. Então, o cessacionista, se você está numa igreja cessacionista e que ele já não crê mais nas manifestações do Espírito, existe uma tendência
não vou falar que é garantia, mas existe uma tendência de esfriamento da fé. Porque você não tem mais o desafio de ver coisas sobrenaturais acontecendo. Então, a igreja ela se move em poder. Isso é bíblico. O cessacionismo faz mal para a igreja. Ao mesmo tempo, se a igreja se move só em poder, ela passa a ser sem embasamento bíblico. Existe uma tendência que ela deixa o embasamento bíblico. E a gente está falando de Tomé, e justamente essa resposta de Jesus, ela serve como combustível para justamente dar mais força para um cessacionista. Você concorda? Porque feliz aqueles que vão crer sem ver. Concordo. Então, esse lance do Pesado. sobrenatural, nessa discussão, ele é um elemento de contraste importantíssimo. Concordo. Concordo. E é um ponto de tensão mesmo. Eu ia falar. Você não pode depender disso, mas você não pode prescindir disso. Então, assim, eu creio sem ver, mas eu busco as manifestações do Espírito. São coisas diferentes. Se a manifestação não vier, eu continuo crendo. Se ela vier, glória a Deus, entendeu? Até porque o próprio Jesus disse que faríamos coisas maiores, né? Exato. Então, como que a gente ia fazer algo maior, sendo que sem o poder? Exato. E quantas vezes manifestações sobrenaturais são exatamente o gatilho para uma pessoa começar a crer? Sempre acontece. É os sinais, né? Os sinais, eles acompanham os que creem, não tem como. Eles acompanham não, eles acompanharão os que creem. Eu ia A gente vai passar te jogar uma pergunta que é sobre pais questionadores. A gente vê nitidamente que o ato de Tomé ter sido questionador aqui, e ele conseguiu extrair de Jesus duas passagens incríveis aqui, mas ao mesmo tempo trazendo para a paternidade. A gente vive essa dualidade de você ver o homem quieto, o homem passivo, o homem que não questiona, o homem que além de não liderar a casa, também não lidera porque talvez não traz um pouco de senso crítico, não traz um pensamento, não faz perguntas. Como que você vê essa dualidade de um homem que questiona e um homem que não questiona? O homem, enquanto líder na sua casa, ele tem a obrigação de ter um espírito crítico. Então, acho que isso é uma primeira coisa. A gente já não está falando de religião, está falando sobre a realidade como um todo. Falando de paternidade, né? De Paternidade. Então, eu sou pai, eu tenho filhos, eu tenho minha esposa, de repente eu tenho um negócio, ou eu trabalho em algum lugar. É importante você ter espírito crítico. Por quê? As coisas que chegam para a gente não necessariamente estão certas, não necessariamente são verdadeiras, não necessariamente são boas. E um dos papéis que eu vejo no pai é de ser esse guardião dentro da sua casa do que é verdadeiro, do que é real, entendeu? Então, imagina que os seus filhos confiam que você é o cara que vai falar para eles se alguma coisa estiver errada. Você é o último zagueiro para fazer isso, porque, cara, a cultura, de uma forma geral, joga um monte de coisa na gente, boas, ruins, mas joga um monte de coisa indiscriminadamente. Os amigos, a mesma coisa. Cara, se dentro de casa os seus filhos não tiverem alguém com espírito crítico para falar, pera um pouquinho, do que você está falando? Sabe, imagina se chega seu filho e fala, meu amigo falou tal coisa, uma abobrinha completa. Política tanto faz. Não importa a política, o que importa é a gente viver a vida, entendeu? Uhum. Cara, você como pai tem que ser o cara que para e fala assim, pera um pouquinho, filho. Não, política é importante, cara. É importante você saber, a gente está numa situação... você não pode reclamar do seu governante se você não se envolveu e não votou, se você não está querendo entender o que está acontecendo. Aproveitar a vida é bom, mas tem limite. Então, você ouve, recebe as informações, passa pelo seu filtro moral e ético e devolve para o seu filho corrigido, entendeu? Muito bom. É isso que se espera. Então, isso é ter um espírito crítico. Outra coisa é você, que é a parte ruim, que é o que o pessoal julga de Tomé, que é assim, seu filho chega e fala, pai, cara, vou fazer um negócio super legal, e o pai fala, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. É um outro estilo de questionar, né? Isso, não. Só acredito vendo. Isso é um estilo, um questionamento sem fé. É um pessimismo exacerbado, entendeu? É você não crer no potencial, é você não arriscar. Então, isso eu já acho errado. Filho com 25 anos. Cara, pai, tô querendo criar um negócio, começar uma startup, o que você acha? Acho incrível. Vou te ajudar. Traz aqui. E aí você aposta e depois fala, deixa eu usar o meu espírito crítico que eu tenho conteúdo, eu vou te ajudar a estruturar esse negócio. Vamos pensar junto?
Vou fazer críticas construtivas, tá tudo bem? Isso é legal, entendeu? Eu acho que isso... Eu já vi muitos pais que eles nunca têm nada para falar. Os caras são vazios. Só vai conseguir falar se você falar sobre futebol. Só vai conseguir falar se você falar, às vezes, de mulher. Ou para contar história. Ou para contar piada. E quando vai falar com a filha, já não tem nem assunto. Morreu, entendeu? Eu não acho errado falar de futebol. Eu não acho errado. Eu gosto de basquete, falo de basquete e tal. O ponto não é esse. O ponto é que se isso é a única coisa que você tem como pai para oferecer, não queira que seus filhos contem as coisas para você. Não queira que seus filhos te tragam para a tomada de decisão se você sempre se esconde por trás da sua esposa. Cara, e as mulheres sempre têm algo para falar, entendeu? Essa é a realidade. Elas têm um pensamento tão rápido, elas sempre têm uma opinião, elas sempre têm um posicionamento e os caras se escondem atrás, entendeu? Muito bom, é isso mesmo, cara. Eu queria comentar um negócio sobre, voltando para Tomé, que rendeu muito mais do que eu imaginava. Tomé é maravilhoso. O do The Chosen, eu acho que ele é meio apagadão, mas ele vai melhorar. O Abraham falou. O Abraham tem contato, tá ligado, né? Com o pessoal Dallas Jenkins. o Abraham é um cara de muito contato. Quando eu estava pensando sobre Tomé, uma das coisas que eu anotei aqui, Tomé, a tradição cristã diz que Tomé levou o evangelho para a Índia. Antônio. A tradição cristã levou para a Índia, para a Síria e para o Egito. Defina a tradição. A história. Tá a história. Se você vai para a Índia, para a Síria ou para o Egito, existem até estátuas de Tomé. Caramba. Como sendo ele que levou o evangelho. A igreja sírio-malabar na Síria e a igreja copta no Egito, a tradição cristã diz... Você joga no seu chat GPT, teu guru virtual aí. Se não está escrito aí que Tomé levou para esses lugares. E não tem a ver. Tem o Evangelho de Tomé, que é um livro apócrifo. Eu não vou falar sobre ele, porque gera muita confusão. E é muito esquisito também. Eu já li, é muito estranho. Mas Tomé, ele era um cara tão de fé que, no final das contas, ele gerou fruto, entendeu? Ele levou o Evangelho para lugares que ninguém tinha levado, que ninguém tinha coragem de levar. A Igreja Católica reconhece São Tomé? Sim. Sim. Joga aí no chat GPT. Apareceu aqui, ó, tradição e legado. Missão na Índia. De acordo com a tradição, Tomé chegou ao sul da Índia em 52 d.C. Estabeleceu várias igrejas. Martírio. Tomé é tradicionalmente conhecido como um mártir. Segundo a tradição, ele foi martirizado num bairro na Índia por causa da fé e atividade missionária. Tomé foi o primeiro a sofrer o cancelamento, cara. Só porque ele quis ver Jesus por ele mesmo. Você vê como é que é? Exato. Deixa eu comentar a última coisa que eu queria falar, que fala muito a respeito de Jesus. Dentre os discípulos, você vê, eles são muito diversos. Cada um tem uma personalidade, eles não são iguais. E eu acho muito legal isso. Então, dentro da teoria dos temperamentos, a literatura fala sobre 4 temperamentos principais, que se dividem em função do nível de extroversão e introversão, e também do nível de cognição versus afetividade ou emocionalidade. Por exemplo, o sanguíneo, ele é o que é extrovertido e emocional. Pedro é o cara que vai, entendeu? Imagina, Jesus chega, está andando nas águas, todo mundo com medo, andando sobre as águas, Pedro olha, quando ele identifica que é Jesus, ele fala assim, me faz ir com você. Ele não pergunta como, se é possível, se é biblicamente embasado, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, ele fala assim, se é você, se é Jesus, me faz ir com você. Esse é o sanguíneo. Aí você tem o que é extrovertido e é cognitivo, ou seja, ele está mais preocupado com regras, com leis, com o formato racional das coisas. Esse é Tomé. Ele é para fora, ele é extrovertido, ele pergunta, mas as perguntas ele quer saber como que é, como funciona, para onde vai, de onde vem, deixa eu ver, botar meu dedo, entendeu? Aí você tem o que é introvertido e emocional, que para mim é João. Ele é o melancólico. Então ele é o cara mais para dentro. Ele é mais tímido, ele é menos expansivo, mas ele é sentimental, ele é emocional, entendeu? E aí você tem o que é introvertido e é cognitivo racional, que é Mateus. Mateus é o cara que ele é introvertido, ou seja, ele não é para fora, mas ele é ultra racional. Tanto que o evangelho de Mateus é um negócio bem detalhado, é o maior evangelho.
E no The Chosen mostra muito a personalidade The dele. Chosen, que é a Bíblia, né? Que é a nossa Bíblia atual. Mateus é até autista de tão introvertido e irracional. Ele é autista ali. Exatamente. O personagem foi depicted, né? Ele foi colocado como autista. E Jesus junta todos os temperamentos nele. Mas os 4 temperamentos estão dentro dos discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele traz a pessoa, ele treina a pessoa e ele envia a pessoa. É um discipulado maravilhoso, é como a gente espera que as pessoas sejam. Quando Jesus fala para discipular pessoas, ele não fala assim, escolhe a pessoa que combina com você. Ele fala, eu preciso que você discipule. Eu preciso que você leve o meu caráter para ele, independente do temperamento dele. Você não deve falar, esse cara combina comigo, não. Jesus não escolheu ninguém porque combinava, porque fazia sentido. Ele trouxe as pessoas, e eu acho que propositalmente ele trouxe pessoas de todo tipo para mostrar que é possível. Você não precisa ter todo mundo igual para você conseguir discipular e fazer a obra. Você pode fazer com pessoas diferentes, entendeu? É a versão redimida, né? Você vai conseguir ter a versão redimida de todos os temperamentos, todas as personalidades. Hoje a gente fala muito em 16 personalidades, a gente fala nos 4 temperamentos, mas com prós e contras. E Jesus era todas elas ao mesmo tempo? Sim, mas na sua versão redimida. Então acho que é essa esperança, né? Porque a gente vive um mundo hoje onde o extrovertido e sanguíneo toma mais espaço numa sala, numa reunião. É verdade. Então, às vezes fica meio desesperançoso, né, para aquele que é introvertido. Para quem é mais quietinho, né? E aí acho que é uma coisa interessante para adicionar. Talvez alguém que está escutando a gente possa pensar que introvertido é tímido. Não, timidez é outra coisa que precisa ser tratada. Tá. E timidez pode, inclusive, afetar os extrovertidos. Então, você que está escutando a gente, porque eu sou um introvertido. Quando eu me descobri um introvertido, eu comecei o meu processo de cura. E eu vi que não tinha nada a ver com ter vergonha. Entendi. Ou timidez. Legal. Mas acho que a gente pode falar sobre isso num outro episódio. No próximo, também. tá. Eu só dar um testemunho rápido, que a Paula é bem sanguínea. Ao longo do nosso casamento, eu tive a tentação de abafar o temperamento dela, porque seria mais fácil para mim. Então, se eu abafasse a sanguinidade dela, se ela fosse mais quieta e menos expansiva, ou se posicionasse menos assertiva, seria mais fácil. Mas eu entendi que Deus a fez dessa forma e que eu precisava ajudá-la a encontrar cura e redenção para a forma como Deus a tinha feito, porque Deus tinha um propósito para ela daquele jeito. E foi, claro, que é desgastante, porque você tem que lidar com as imperfeições das pessoas. Mas isso a levou para o lugar que, sei lá, a gente fez entrevista com ela aqui, cara, é a melhor versão dela, entendeu? Então a gente, quando está com as pessoas, a gente tem que entender que você não precisa matar o dom da pessoa, matar o temperamento dela para que ela seja mais aceitável a você. Você tem que ser um instrumento para ajudá-la a chegar. Potencializar, né? Você tem que ser o catalisador para ajudá-la a chegar na melhor versão dela, entendeu? E com isso fechamos? Fechamos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado, Antônio. Obrigado a você. Falamos sobre Tomé. Curte, compartilha, manda aí para os amigos. E queria agradecer o Abraham também, participação especial. Obrigado, Abraham. Agora ele vai participar sempre. Sempre. Ele gostou, você viu? É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.